Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Vamos começar agora uma série de vídeos, se for da vontade de Deus, falando sobre as cartas, escritos de Santa Catarina de Sena. Portanto, quando verem no título do vídeo esse SCSE, significando Santa Catarina de Sena, é um vídeo meditando sobre os escritos de Santa Catarina de Sena. Portanto, hoje eu gostaria de meditar sobre a misericórdia de Deus naquilo que Santa Catarina de Sena escreve nesse livro das cartas completas dela. Está na carta número 21, né? Onde vai ser dado o título, quem organizou, de Deixai a Vida de Pecado. E nós podemos ver nessa carta de Santa Catarina de Sena o quão Deus é misericordioso, confirmando aquilo que posteriormente Jesus mesmo diria a Santa Faustina, que a misericórdia dele é o maior atributo de Deus. A misericórdia é o maior atributo de Deus. E aqui, antes de adentrarmos nessa parte da misericórdia que eu quero que nós meditemos, Santa Catarina escreve esta carta para um pecador entregue ao pecado, entregue à devassidão. Este homem que ela escreve é uma pessoa que está entregue ao pecado contra a natureza. E Santa Catarina de Sena fala palavras duríssimas, né, para este rapaz contra o pecado dele. Santa Catarina, inclusive, diz que ama ele no final, né? Ela até fala: como vos amo, não consigo calar-me. Então ela anuncia a verdade para ele, dizendo a podridão do pecado dele, do pecado contra a natureza, pecado de impureza, né? O maior pecado, um dos pecados mais podres, né, que fede diante de Deus, é o pecado contra a natureza. Santa Catarina de Sena fala a verdade, né? Ela chega a dizer, né: digo-vos que não somente Deus, mas os demônios, nem os demônios vos suportam. Os demônios comprazem em ver todos os demais pecados, mas esse contra a natureza não. Sois por acaso uma fera, um feio animal? Tendes a figura de homem, mas transformada em pocilga, com feios pecados mortais. Né? Porque ela tinha visto, né, pela revelação que Deus Pai fez a ela, que os demônios, né, pela sua natureza angélica, né, do início, antes deles caírem, eles não conseguem suportar o pecado contra a natureza, mas eles tentam para fazer, porque é um pecado que vai fazer as pessoas se perderem, né? Então, nós vemos aqui a devassidão do pecado. Santa Catarina de Sena mostra para este homem a devassidão do pecado dele. Santa Catarina, em várias outras cartas, fala de demais outros pecados, né? Da podridão, de como é podre todo o pecado do egoísmo, o pecado da carne, né? O pecado da avareza, todos os pecados. Santa Catarina usa palavras muito fortes, né, para mostrar ao homem a realidade do pecado, coisa que muitas vezes hoje nós não fazemos. Nós temos medo de falar da realidade do pecado. Mas veja que eu quero que meditemos nesse número 4 da carta, dessa carta de Santa Catarina de Sena, né? Veja as palavras profundas de Santa Catarina. Se mudardes de vida para o restante dos vossos dias, Deus vos perdoará, pois é misericordioso e benigno. Bondosamente vos receberá em seus braços e vos fará participar do prêmio alcançado pelo sangue do Cordeiro em grande chama de amor. Ninguém é tão pecador que não alcance misericórdia. A misericórdia divina é maior que nossas maldades, mas sob a condição de que desejemos nos corrigir na santa confissão, com o propósito de preferir a morte ao vômito, conforme Provérbio 26:11. Assim fazendo, reconquistareis vossa dignidade perdida pelo pecado,
e pagareis nosso débito com Deus. Veja que belas palavras, meus irmãos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua vida diante de Deus. Talvez você esteja numa vida podre, talvez nós estejamos num abismo grandioso, de pecado. Talvez as pessoas apontem na sua cara e digam: você não tem mais jeito, você é caso perdido, você vai para o inferno. Mas, meu irmão, veja que aqui Santa Catarina de Sena, inspirada pelo Espírito Santo, está dizendo: ninguém é tão pecador que não alcance misericórdia. A misericórdia divina é maior que nossas maldades. Veja, a misericórdia divina é maior do que o pecado deste rapaz que ele escreve, que está no pecado contra a natureza. A misericórdia de Deus é maior do que todos os pecados da face da terra. O nosso pecado clama a ira e a justiça divina, mas se nós, como diz Santa Catarina de Sena, nos arrependermos, e nos corrigirmos na Santa Confissão, a misericórdia de Deus apaga tudo. Reflita sobre os pecados que você cometeu na sua vida toda, neste breve momento. Reflita. Viu? Pesados os teus pecados. Vê como tu és ingrato diante da misericórdia de Deus, mas saiba, se você se arrepende, meu irmão, a misericórdia de Deus lava tudo isso pelo sangue do Cordeiro. Basta um ato de arrependimento, basta pedir: Senhor, perdoa-me, Senhor, misericórdia, e se confessar, e se corrigir de vida. Meu irmão, talvez você seja um bebum, talvez você seja uma pessoa que está viciada nas drogas, talvez você seja uma pessoa que esteja na prostituição, talvez você seja uma pessoa que esteja com a sexualidade desordenada, entregue aos pecados contra a natureza, a homossexualidade e tantas as coisas. Talvez você seja uma pessoa que esteja no adultério, talvez você seja uma pessoa que tem ódio, talvez você seja um assassino. Mas saiba, você, apesar de ser tudo isso, você é um filho de Deus, um filho amado por Deus. Por você Cristo morreu na cruz, por você Cristo derramou até a última gota de seu sangue na cruz por você, e basta um suspiro de arrependimento da sua parte, que Cristo te banhará com o sangue e a água que jorrou do seu coração. Veja essa profundidade. Ninguém é tão pecador que não alcance misericórdia. A misericórdia divina é maior que nossas maldades. Meu irmão, não perca tempo. Para que buscar o amor nesses prazeres, nos braços dessas pessoas que não te dão a felicidade, enquanto você tem os braços de Cristo abertos para te dar o amor e a felicidade plena que ninguém pode te dar. E veja, Santa Catarina de Sena diz: mas sob a condição de que desejemos nos corrigir na Santa Confissão, com o propósito de preferir a morte a voltar ao vômito, com o propósito de mudar de vida. Veja, meu irmão, é dito da vida de Santo Antônio que uma vez uma pessoa foi confessar com Santo Antônio de Pádua. Então Santo Antônio mandou ele escrever os pecados dele no papel, porque essa pessoa não conseguia falar. Então essa pessoa escreveu os pecados no papel e foi diante de Santo Antônio para confessar. E cada pecado que ele confessava era apagado o pecado da folha. Até que quando ele terminou de confessar todos os pecados, a folha ficou em branco. Assim é quando nós nos confessamos, quando nós entregamos a nossa vida e derramamos ali diante de Jesus escondido no sacerdote. A folha da nossa vida é apagada pelo sangue do Cordeiro e ela fica em branco novamente. Mas nós temos que preferir deixar essa folha em branco e não voltar a sujá-la. Mas se acontecer de sujá-la, buscar novamente a confissão rapidamente, arrependido, para ser perdoado. Deus revela a própria Santa Catarina de Sena, meu irmão e minha irmã, que na confissão, quando o sacerdote ergue as mãos, nos dá a absolvição, sai das mãos do sacerdote o mesmo sangue que saiu de Cristo crucificado e nos lava dos nossos pecados. E disso eu posso testemunhar, como eu sempre tenho dito. Quando eu passei um período da minha vida, eu passei mais de 5 anos sem me confessar. Eu tinha confessado quando eu tinha feito a minha primeira comunhão. Quando eu me confessei, quando o sacerdote levantou suas mãos, meu corpo começava meio que esquentar, arder, pegar fogo.
Ali é um batismo no sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo que estava sendo derramado por mim e é derramado toda vez que eu vou entregar minha vida diante do sacerdote, contar as minhas misérias. Meu irmão, o que você está esperando para ser banhado pelo sangue de Cristo? Talvez você esteja banhado pelo pecado, pelas acusações do demônio, pelas tentações do demônio, mas hoje Jesus quer te banhar no seu sangue. Procure um padre mais próximo de você. Meu irmão, quanto tempo tem que você não se confessa? Fiz uma viagem há pouco tempo e encontrei uma pessoa que parece que tinha confessado na primeira comunhão, casou sem se confessar e já há anos. Como está a tua vida diante de Deus? Tem 1 ano que não confessa? 2, 3, 10, 20, 30? Você não crê mais na misericórdia de Deus? Acha que não tem mais perdão? Veja, ninguém, não é o Anderson que está falando, é a Santa Catarina de Sena. Ninguém é tão pecador que não alcance misericórdia. A misericórdia divina é maior que as nossas maldades, é maior que a nossa maldade, é maior que a nossa ingratidão, é maior que a nossa luxúria. Cristo nos transformará por sua misericórdia. Mas não rejeite esse tempo da misericórdia. A Santa Catarina também diz, né? Enquanto é tempo da misericórdia, recorrei a Cristo crucificado, recorra, meu. Porque aí se nós não recorrermos e quisermos preferir o vômito, e não como São Domingo Sávio dizia, antes morrer do que pecar, e será triste, porque olha o que Santa Catarina completa dizendo: mas lembrai-vos, se não pagardes o débito, caireis na mais escura prisão que se possa imaginar. E quando tal débito não é pago pela confissão e arrependimento, veja, confissão e arrependimento, não basta eu ir confessar, por exemplo, a pessoa chega e confessa, eu traí minha esposa, mas já está com um dia marcado para sair com a amante, né? Ela tem que cortar esses laços, né? Ela tem que confessar, se arrepender e tentar não mais pecar, ter pelo menos o desejo firme de não querer mais pecar, né? Nem é necessário, completa Santa Catarina de Sena, que os outros gastem energia para prender o devedor, pois ele por si mesmo se encaminhará para as profundezas do inferno, na companhia dos demônios, patrões aos quais serve. Porque a palavra de Deus diz: quem peca é do demônio. Mas, repito, ninguém é tão pecador que não alcance a misericórdia de Deus. Aqui ele está falando de pessoas com pecado contra o Espírito. Veja um vídeo que eu fiz falando sobre isso. É presunção achar que vai se salvar sem necessitar se converter. É saber de algo que a igreja fala, por exemplo, e lutar contra. É, por exemplo, você, eu me converto amanhã, eu me converto amanhã, eu me converto amanhã, eu me converto amanhã, quanto Jesus está dando hoje. Assim como o Santo Expedito, quando ele queria se converter, aparecia um corvo dizendo cras, 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 que no latim significa amanhã, mandando ele se converter amanhã. Então ele pisou no corvo e falou hoje. Você hoje tem que ser como o Santo Expedito, pisar nesse demônio que está gritando no teu ouvido: se converte amanhã, depois. Não é pecado, deixa para depois. Antes da morte você se confessa e Deus vai te salvar. Pisa nesse corvo maldito e fala: hoje eu vou me converter, hoje eu vou me confessar, hoje eu vou romper com o pecado, hoje eu vou ser de Cristo, hoje eu me entrego à misericórdia de Cristo, hoje eu abro as portas da minha casa para Cristo, hoje eu abro meu coração para Cristo crucificado. Irmão, hoje, em nome de Jesus e Maria Santíssima, hoje entregue a tua vida para o Senhor. E Santa Catarina de Sena, número 5 desta carta, vai falar algumas coisas que eu quero falar, apenas algumas frases, né? Que são os caminhos para nós nos convertermos. E ela vai falar algumas frases que eu vou falar apenas as frases e você medite na profundidade. Anulai o veneno inoculado em vosso corpo, mediante a lembrança do corpo flagelado de Jesus. Se vem a tentação, lembre, Cristo morreu crucificado por você. Lembre que as paixões da carne, Cristo pagou na flagelação. Cristo nu foi flagelado na carne para pagar os pecados da nossa sensualidade. Medite na paixão de nosso Senhor. E Santa Catarina ainda diz: não demoreis, não espereis o tempo, pois o tempo não vos espera. Não deixe para se converter amanhã, porque você não sabe se tem um amanhã. Talvez hoje seja o único dia, o último dia para nós nos confessarmos, para nós nos convertermos. Ninguém sabe do dia da morte. Diz o Eclesiástico: filho, pecastes, não peque mais. Fuja do pecado como se foge de uma serpente. Fuja do pecado hoje e se confesse hoje. É dito que uma mulher uma vez
foi procurar a confissão e o padre viu serpentes pequenas saindo da boca dela, depois saiu uma grande, botou a cabeça e voltou, e ela foi embora. Logo depois, o padre foi atrás dessa mulher estava morta. E depois ele viu a alma dessa mulher no inferno, e ela disse que sempre pediu um padre de fora para poder confessar porque ela tinha vergonha. Ela confessou, mas na hora de dizer o pecado maior dela, que ela tinha vergonha, ela não teve coragem, ou seja, aquela cobra maior que voltou, e então ela morreu. E morreu em estado de pecado mortal, pecado contra o Espírito. Ela não teve o dia de amanhã. Estava marcado o dia. Nós não sabemos o dia nem a hora que nós iremos morrer. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, e nem o dia e a hora que nós iremos morrer para nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo. Pois diz São Paulo que quando nós morremos, em seguida teremos o nosso julgamento pessoal. Como está a tua vida? Recorra hoje à misericórdia de Deus. Diz ainda Santa Catarina: não consintais no pecado de desejo ou de ação. Talvez você não cometa pecado de impureza, mas fique desejando, vendo pornografia, vendo tanta coisa. Não deseje. Lute contra os maus pensamentos. Não consinta, pois diz o Senhor: se cobiçais uma mulher em teu pensamento, já adulterastes com ela, né? Em teu coração. E ainda diz Santa Catarina: para que nós vençamos isso, dizei: ó minha alma, suporta só hoje este pequeno sacrifício, resiste, não consintais. Amanhã a vida talvez já se acabe, e se estiveres viva, farás a vontade divina. Hoje, age deste modo. É aquilo que a própria Canção Nova vem pregando, né? O PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou pegar, segura por hoje, meu irmão. Não peque por hoje. Amanhã será um novo dia. E quando for amanhã, você diga: por hoje não. Vai a cada dia a luta em busca da santidade, porque em Levítico 19:2 diz: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E depois o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus que te santifica. E ainda diz Santa Catarina: não percais tão grande bem por causa de um mísero prazer. Meu irmão, isso tem que gritar no nosso coração. Não percais tão grande bem por causa de um mísero prazer. Meu irmão, não perca a grandeza de Deus por causa de um mísero bem. Diz São João da Cruz: por causa de prazeres temporários sofrem-se tormentos eternos. Por causa de um prazer sexual, né? Por causa de uma desordem de homossexualidade, de um sexo antes do casamento, de um adultério, um prazer temporário, sofrem-se tormentos eternos. Por causa de uma corrupção, de um roubo temporário nessa vida, sofrem-se tormentos eternos. Não perca o céu. Nossa Senhora do Bom Sucesso para a irmã Madre Mariana, no século XVI, disse: se as almas soubessem o que é a perca de Deus, o que é perder Deus eternamente. Meu irmão, não perca Deus. Nosso sumo bem. Né? E Santa Catarina de Sena diz aquilo que eu falei: como vos amo, não consigo calar. Por isso eu fiz esse vídeo e vou continuar falando se Deus me der a graça. Porque por amor à salvação das almas e por amor a Deus que está sendo ofendido, temos que denunciar o pecado. Mas, denunciando o pecado, dizendo que o pecado leva ao inferno, eu quero te dizer, meu irmão, que você não está condenado ao inferno. Porque basta você ir se confessar, basta você procurar a misericórdia de Deus. Ninguém aqui está atrás de dinheiro. Uma confissão não é cobrada. A confissão pede o arrependimento apenas. E lembro, você pode estar em pecado, mas eu quero te lembrar isso que Santa Catarina falou: ninguém é tão pecador que não alcance misericórdia. A misericórdia divina é maior que nossas maldades, mas sob a condição de que desejemos nos corrigir na Santa Confissão, com o propósito de preferir a morte ao vômito. A misericórdia divina é o maior atributo de Deus, maior que os nossos pecados. Os pecados do mundo inteiro diante da misericórdia de Deus é uma gota no oceano. Mas infelizmente as pessoas continuam se condenando porque não querem se arrepender e não buscam a misericórdia de Deus. Mas se você, meu irmão, se abrir a graça de Deus, saiba, você não é tão pecador que não alcança misericórdia. Converta-se hoje e o sangue de Jesus te lava. Amém? Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Confio-vos, Mãe, a mim, a minha alma, para que seja salva, e a dos meus irmãos e irmãs que estão vendo este vídeo agora. Nossa Senhora Corredentora e Mãe da humanidade, rogai por nós. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, Mãe da Misericórdia. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua